Oi, eu sou a Carol Swan e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de Higurashi, pra finalmente a gente falar as verdades, ou pelo menos começar a falar as verdades que acontecem em Higurashi. E sim, esse é um vídeo cheio de spoilers. Se você não quer spoiler, começou a assistir Higurashi agora ou tá assistindo ainda, não terminou, não quer spoiler, clica no card que eu vou deixar aqui em cima, que é um vídeo que eu fiz, sim, explicando se vale a pena assistir Higurashi, contando um pouco a história, pra você não ficar tão perdido, e ele não tem spoiler, então você pode assistir de boa, beleza? Agora vamos lá, porque nossos personagens morrem em alguns capítulos e voltam vivos no próximo, como se nada tivesse acontecido. Agora dá pra gente explicar, dá pra contextualizar o porquê disso. Isso nos leva primeiro a um ponto muito importante sobre a personagem principal da história, que é Arika Furuji. Uma personagem que está um pouco escondida ali, ou pelo menos nas temporadas anteriores ela estava mais escondida em Higurashi Go. Ela já é um pouquinho mais nítido que ela é a principal, ou pelo menos que ela tem importância ali na história. Eles conseguem colocar ela, além de botar ela na abertura ali, ela já uma parte dela correndo, tentando alcançar algo. Tem também, já no final do primeiro capítulo, a gente já vê ela ali com os olhos vermelhos, ali de fundo, pra Rena e o Kate, uma cena ali que o Kate tá procurando ali no lixo a notícias ou coisas, então ele acaba achando as reportagens dos crimes, da série de crimes que aconteceram nos anos anteriores, e descobre que a Rena tava sim mentindo pra ele. E a Arena vem então ali por trás dele com aquele machado dela, aquele facão dela, e indicando sim que ela vai matar ele. E é a primeira cena tensa de Higurashi Go, pelo menos a primeira cena que chega perto de um assassinato ou de algo mais trágico. E eu quero abrir um parênteses aqui muito bonito pra essa cena, que essa música, a trilha sonora que passa nessa parte exatamente, era a abertura que a gente tinha, a música de abertura que a gente tinha na primeira temporada de Higurashi. Então achei isso uma referência muito legal sobre as temporadas anteriores, principalmente pra quem assistiu. Eu fiquei muito feliz de ver. Deixou tudo bem tenso e lembrou a gente um pouquinho o gostinho que tinha as temporadas anteriores. A música vai ali ilustrando essa cena e percorre até o encerramento ali, acabando com o episódio. Agora, voltando para Arika, a gente já tem o segundo episódio de Higurashi Go, ela ali num cenário que é a dimensão dos fragmentos, somente uma parte sólida ali, que é onde elas estão em cima, e em volta dela vários pedaços de coisas quebradas, como se fossem cacos de vidro quebrados, que são chamados de fragmentos. E todos aqueles fragmentos, esses pedaços que estão assim soltos, flutuando ali, além da parte sólida que elas estão, também está flutuando. Todas essas coisas são fragmentos, são dimensões, mundos e Hinamizawas. Cada um daquele é um fragmento, uma dimensão diferente. Eu tô falando elas, mas eu não expliquei quem é a outra. A outra é a Hanyu, outra personagem importante. Acho que depois de Arika, a personagem principal, ela é a original Ashiro-sama. A gente escuta falando muito sobre a lenda de Ashiro-sama, a maldição de Ashiro-sama, mas parece algo místico, algo que realmente não acontece. Em relação às maldições, talvez sim, não aconteça, mas existe um Ashiro-sama. Só que não da forma que é contada na vila, que é repassada para os moradores. Não é dessa forma, mas sim, a Hanyu é a Ashiro-sama. Ela é uma deusa, ou pelo menos o vestígio de uma deusa, que se sacrificou para salvar os humanos há um tempo atrás. E hoje ela é só uma energia que sobrou dessa deusa, uma forma de vida diferente, vamos dizer assim. Mas ela ainda tem seus poderes, porém, por ser só uma energia, ela não consegue ser vista por ninguém de Hinamizawa, nem ouvida, nem nada do tipo. A não ser a Rika, porque elas têm uma ligação muito forte. Existe uma lenda em que a sétima geração feminina da família Furuji seria a reencarnação do Ashiro-sama, e é o que aconteceu com a Rika. Na primeira ova de Higurashi, Higurashi-rei, a gente tem uma cena muito bonita ali do nascimento da Rika, onde a Hanyu tá ali assistindo. Ela percebe que aquele bebê então percebeu a existência dela, teve uma expressão ao ver ela. Então dali ela já sabe que seria alguém que
que teria um laço com ela, alguém que conseguiria enxergá-la e possivelmente se comunicar com ela. A Arika também fala nessa ova que a Honey foi a primeira pessoa que ela viu realmente, e desde então elas têm tido essa ligação forte. Além disso, elas têm uma ligação física. Tudo que a Arika bebe ou come, a Hanyu sente. Apesar dela ser só uma energia, ela consegue sentir. O que faz a Arika até brincar com ela às vezes, tomando vinho ou coisas picantes que a Hanyu não gosta, só pra realmente zoar ela. Elas têm uma relação de amizade, irmandade e de muita parceria. Porque elas viveram um período muito longo e muito difícil também, onde só as duas sabiam o que estava acontecendo. Furujirika, uma menina aparentemente ali de 10 anos, muito ingênua, muito fofa, muito querida por todos da cidade. Na verdade, esconde ali um passado muito sombrio, muito triste, muito misterioso também. Por algum motivo, que eu vou explicar em outros vídeos, mas de uma forma mais completa, porque isso envolve muitas outras coisas, não consigo explicar aqui agora, mas por algum motivo a Arika sempre é assassinada em 1983. E por que eu digo sempre em 1983? Porque ela tem ali uma espécie de viagem no tempo, que não é exatamente isso, mas todos aqueles fragmentos que a gente viu ali naquele espaço, aquela dimensão de fragmentos, cada fragmento é uma dimensão. Então, como a Arika sempre é assassinada em 83, por motivos que ela e a Hanyu desconhecem, e por achar que por a Arika ser a única pessoa que enxerga a Hanyu, conversa com a Hanyu e elas terem uma amizade, a Hanyu acha muito injusto ela morrer dessa forma trágica, ainda muito nova, ou pelo menos nos primeiros anos, foi muito nova, né, ainda com 10 anos. Então o que ela faz? Usa os poderes dela pra trazer a Arika de volta. Então ela sempre acaba ressuscitando a Arika e elas voltam para aquela dimensão dos fragmentos, onde dali elas entram em algum fragmento daqueles que estão ali flutuando, que é uma nova Hinamizawa. Então um lugar que ainda, um fragmento que elas ainda não percorreram, um lugar ainda sem tragédias e que varia muito, desde o ano do nascimento da Arika até o ano da morte dela, que é 83. Então, em alguns fragmentos ela volta bem antes do Otanagashi de 83, em outros ela já volta bem em cima, bem perto da morte dela. E a principal missão delas ali em ressuscitar, em pular de fragmento em fragmento, é evitar a morte da Arika, é tentar descobrir por que ela morreu ou por que estão tentando matar ela e evitar isso para ela sim ter uma vida feliz, uma vida normal. Porém, isso é algo muito difícil de alcançar. Ela passou 100 anos, sim, ela passou por aí mais de 100 anos, aí por volta de um século, tentando esse final feliz, pulando de fragmento em fragmento. Não necessariamente passou por 100 fragmentos, mas provavelmente muito mais do que isso, já que se oscila muito o tempo que ela vai estar, onde ela vai voltar, para que ano ela vai voltar quando ela entra no fragmento novo. Então a gente não tem como saber exatamente por quantos fragmentos ela já passou, mas dá pra ver ali naquela dimensão dos fragmentos que tem muitos fragmentos flutuando ao redor delas. Em volta dela ali já dá uma ideia de coisas, de tudo que ela passou. Muitos fragmentos já estão ilustrados ali com algumas cenas de cenas que passaram. E sim, aqueles são os fragmentos que ela já viveu. E elas sempre tentam entrar num novo, para tentar evitar a morte da Arika. Ou pelo menos isso era o que elas tinham de primeira ideia. Depois desses 100 anos, a Arika passando aí de fragmento em fragmento, tentando evitar a própria morte. Ela junto com a Hanyu. Aquela menina de 10 anos, inicialmente, já não existia mais. E sim uma mulher de mais de 100 anos, pelo menos de experiência e de mentalidade também, presa no corpo de uma criança, de uma menina de 10 anos. Porque apesar da aparência dela não mudar, todas as memórias, tudo que ela viveu em todos os 100 anos, em todos os fragmentos, todas as tragédias que ela passou, ela lembra sim, tanto ela quanto a Hanyu. Porém, o ponto-chave que elas precisavam lembrar é quem matou a Arika e o porquê, e em que momento isso acontece. Elas não conseguem ter essa lembrança. É uma parte quebrada da história que elas nunca conseguem lembrar quando a Arika morre. E isso é o que dificulta tudo. Apesar da Arika saber que vai morrer alguns dias depois de Otanagashi,
a gente tem que entender que, apesar dela ter já 100 anos de idade, de experiência, ela vive num corpo muito frágil, de uma menina de 10 anos facilmente sequestrada, agarrada, algo do tipo. Ela precisaria realmente de ajuda de pessoas para poder conseguir se defender, dependendo do que tenta matar ela exatamente. Por isso também ela sempre acaba sendo... as tentativas dela são frustradas. Além dela ter que lidar com tudo isso de saber que iria morrer, ela também tem que lidar com a morte, com os surtos que os seus amigos ao redor dela estão tendo. Sempre começa com um que acarreta a morte de vários, de formas diferentes, situações diferentes, por motivos diferentes em cada fragmento. Ela também pôs uma exigência para ela mesma de que ela queria viver numa Hinamizawa no qual os amigos dela não tivessem participado de nenhuma tragédia e que todos estivessem bem e nenhum tivesse morrido. Porque para ela, a Hinamizawa feliz seria com seus amigos vivendo uma vida de paz. Então, toda vez que, mesmo que ela ainda não tenha morrido, ela começa a ver que algumas pessoas já morreram ou que alguma tragédia aconteceu, ela já desiste daquele fragmento, ela desiste daquela Hinamizawa e tenta seguir em frente ou pular logo para a próxima. Em algumas partes, a gente tem alguns desabafos dela, em que ela realmente expressa isso. Tem uma vez que ela falou com a Kazaka, que é um personagem muito importante, principalmente pra Arika, que inclusive Higurashi Go deu uma versão muito diferente pra ele, que deixou... que eu senti o medo da Arika ali na hora, pela surpresa do jeito que colocaram ele. Porém, teve um motivo claro, eu vou fazer depois um vídeo só falando sobre ele, porque ele é um personagem muito chave ali na história da Arika. Durante muito tempo, a Arika tentou realmente impedir a própria morte, tentou entender o porquê ou quem matar ela, mas como a memória dela nunca guarda essa parte da história, ela com o tempo acabou desistindo. Ela acabou apenas acreditando que viver os anos que ela tem pra viver antes das tragédias, antes de 83, ou antes de algum amigo dela surtar, é o mais importante que ela pode fazer. E é o que ela começa a fazer. Então ela aproveita os momentos ali do clube, o momento que ela tá com os amigos dela, pra se divertir antes de toda a tragédia começar. Então ela realmente passa a desistir porque ela já tentou, ela tenta muitas vezes falar pra um, pra outro não tomar certa decisão ou não fazer tal coisa que vai acarretar em uma tragédia. Ela não consegue dizer isso claramente, toda a verdade sobre ela, até porque ela acha que ninguém vai acreditar. Então ela tenta fazer dessa forma, mas ninguém acredita muito nela por ela ser uma criança. Então chegou um momento sim que ela desistiu. Ela falou que ia só aproveitar a vida que ela tinha feliz antes das tragédias. E é o que ela faz. Isso tornou a Arika uma pessoa muito fria. Às vezes parece até que ela não sente as mortes. Mas era uma forma, uma defesa dela de sobreviver àquilo tudo. E o motivo principal dela e da Hanyu de reviver, de pular em fragmentos, acaba se perdendo um pouco. Apesar delas ainda não aceitarem que a morte da Arika, achar algo extremamente injusto, que na verdade elas passam a pular de fragmento em fragmento de uma forma automática ali, apesar dela ainda ter as memórias de todas as tragédias que tem, exceto a morte dela, ela vem carregando, acumulando todos esses traumas, todas essas dores a partir ao longo desses 100 anos aí, porém já sem esperança. Em relação à morte dos amigos delas, é algo independente da morte da Arika, ou pelo menos não é produzido pelas mesmas mãos, vamos dizer assim. Os surtos que eles têm, onde acabam matando, assassinando um ou outro, é devido a uma doença que existe ali, uma chamada de síndrome de Hinamizawa, do qual faz esses surtos, faz um matar o outro, um não entender, entrar numa certa paranoia e causar todas essas tragédias. Existe um motivo porque a Erika não sai dali, porque sim, seria lógica se ela morre em 183 após a Tanagashi em Hinamizawa, por que não ela sair de Hinamizawa e tentar evitar isso saindo apenas do lugar, já que ela aparentemente não consegue lutar contra essa morte dela.
ou essa pessoa que vem matar ela. Mas existe sim uma explicação que ela realmente não pode sair dali de Hinamizawa, senão a tragédia vai ser muito maior. Então ela se vê presa em Hinamizawa e se vê presa em 83. Aí agora sim a gente consegue contextualizar o porquê de Higurashi apresentar os capítulos, os episódios dessa forma, dividindo em capítulos, porque sim, são fragmentos, cada capítulo que a gente vê, cada decorrer de uma história que termina em morte, termina numa tragédia, é um fragmento. Morreu todo mundo, ou morreu a maioria, ou alguns personagens. Posteriormente, a Erika também morre. Em alguns fragmentos em alguns capítulos mostra que ela morreu. Não mostra como, mas mostra que ela morreu. Em outros não, mas sim, ela morre no final de todos os capítulos. Então ela volta para a dimensão dos fragmentos e entra num novo fragmento. É onde a gente vê um novo capítulo onde todos estão vivos. Só que Higurashi mostra pra gente... Não mostra claramente que essa é a visão da Rika. Então isso fica um pouco confuso no começo, porque a gente vê todos ali, vê a tragédia acontecendo, vê todos mortos e no próximo tá todo mundo vivo normal sem ninguém falar nada. Mas sim, a Rika é a pessoa que lembra de tudo que aconteceu no fragmento no capítulo anterior, tanto ela quanto a Hanyu. Ela sabe as tragédias que aconteceu, mas ela finge naturalidade, porque aquilo é um novo fragmento, ela quer uma nova vida, ela quer tentar evitar a sua morte dessa vez. Todas essas mortes que acontecem anteriormente, que a Rika consegue lembrar, mas os outros personagens não, ocorre ali um erro, que a Rika chamou de milagre. Em alguns capítulos, em alguns fragmentos, alguns personagens, como Kate e a Mion, lembram dos assassinatos que eles cometeram em uns fragmentos anteriores, das mortes que eles têm nas mãos. E eles têm até um momento ali de desespero por lembrar disso, por acreditar muito que fizeram aquilo. E todos falando que não, isso não aconteceu. Tipo, tem uma parte que o Kate fala, eu matei a Mion, não sei o que. Aí a Mion, mas Kate, eu tô aqui viva, você tá me vendo? Ele, não, mas eu tenho certeza que eu te matei, pode não ter sido aqui, mas foi em outro mundo, em alguma coisa muito real. E quando a Rika começa a ver isso, que alguns personagens estão lembrando, ela começa a ter um pouco de esperança. Isso que eu tô falando em Higurashi Kai, que é na segunda temporada, e ela começa a ter um pouco de esperança e achar que sim, ela pode ter um futuro diferente. É onde ela começa então a tentar novamente resgatar a ideia de evitar a sua morte, em vez de apenas só viver esperando ela. Higurashi Kai é dividido em 2 capítulos só, que são os capítulos de resposta, onde ela tem sim um final, um desfecho bom. Ela consegue alcançar o único fragmento que ela conseguiu ali de felicidade, de um final feliz. Eu não vou dar detalhes, eu vou fazer depois um vídeo explicando só esse último capítulo de Higurashi Kai, que é muito importante, foi muito emocionante, muito bem feito, muito bem encaixado, revela muita coisa pra gente, principalmente a respeito da morte da Rika, quem matava a Rika constantemente. Em Higurashi Go a gente vê uns flashes desse episódio. Vocês devem ter percebido ali numa parte de chuva, com alguns personagens ali chorando, outros estáticos ali olhando o que estava acontecendo. Aquilo sim é o último episódio de Higurashi Kai. Eles colocaram ali com flashes como uma referência daquele momento. E a Rika sim consegue alcançar esse fragmento feliz, esse único fragmento feliz depois de um século de fragmentos ruins, fragmentos de tragédia, e ela consegue alcançar e se passam 5 anos. Ela consegue sair de 83, ela tem uma vida normal, ela inclusive consegue sair de Hinamizawa, pois o problema inicial que prendia ela ali não existe mais. Então ela consegue sair, ter uma vida normal. Ela tá então em 1988, vivendo a vida dela que ela escolheu, quando do nada ela se encontra de novo na dimensão dos fragmentos, que deixa ela apavorada, mostrando total desespero ali, que é a cena que a gente vê no começo do segundo capítulo de Higurashi Go, dela falando com a Hanyu, onde ela fala o que, onde eu tô, que ano eu tô, e quando a Hanyu responde pra ela que ela tá em 83 de novo, aí ela fala, que? Mas como? Como isso pode ter acontecido? Os 100 anos que eu vivi não foram suficientes, tentando um fragmento de felicidade, de final feliz. E ela pergunta ali desesperadamente se ela morreu, ou se ela morreu acidentalmente, se ela foi morta, o que aconteceu. Aí onde a Hanyu fala que não tem como saber, porque depois desses anos todos, os poderes da Hanyu
sendo usados para ressuscitar a Arika. Ela tá ainda mais fraca do que ela já estava no começo do nascimento da Arika. Então os poderes dela são muito fracos hoje. E a Hanyu em si, aquela energia que a gente conheceu ali da Hanyu, já está praticamente no fim. Ela tá quase perdendo a existência dela ali, o que deixa a Arika mais desesperada. Quando a Hanyu diz que ali é a última vez que elas vão se ver, provavelmente, porque ela tá deixando de existir. Isso leva a Arika ao desespero, porque ela diz que ela só conseguiu aguentar esses 100 anos, esse um século de tragédia, de coisas ruins, vivendo repetidamente presa em 83, porque a Hanyu tava com ela o tempo inteiro, porque a Hanyu tava ali junto, ela não se sentia sozinha nessa maluquice de tragédias. E ela fala que não vai conseguir sem a Hanyu. É uma cena ali até muito triste. E a Arika levanta um ponto muito importante ali, que ela fala: eu levei um século para conseguir um fragmento de paz, então será que se passaram 100 anos eu tava vivendo feliz e agora do nada eu acordei aqui em 83 de novo, então será que se eu alcançar a felicidade de novo, um fragmento feliz, eu vou ser levada de volta de novo pra cá do nada, eu vou estar vivendo minha vida bem e do nada eu vou ser puxada pra 83 de novo? Então ela fica com esse desespero. Apesar de ter uma parte que ela fala ali que tudo bem, que ela vai resolver a situação, que agora ela já sabe quem mata a Furujirika. Fala assim dela mesma. Porém, com o tempo ela vê que não é tão fácil assim. E nesse segundo encontro delas, ali do fragmento, ela fala, em Higurashi-go, a Arika fala essas coisas que mostra assim essa parte dela de desespero, por ver que não vai ter mais a Hanyu, algo que faltou ali muito importante, que foi a aparição da Hanyu e mostrar a ligação que ela tinha com a Arika, porque nada disso que eu falei sobre as duas foi passado em Higurashi-go, só nas temporadas anteriores, então realmente eles deixaram essa parte pra realmente quem quisesse ver, assistir as anteriores. Se a gente assistir só Higurashi-go, não consegue entender a ligação, a conexão que a Arika e a Hanyu têm, que é algo muito importante pra entender aquele desespero ali da Arika em saber que vai ficar sem a Hanyu. Mas é válido porque eu entendo que eles tiveram que tirar a Hanyu de cena pra pôr outros personagens. Inclusive, eles fizeram uma reviravolta um pouco na história. Colocaram a Satoko ali, assumindo uma personalidade que eu achei que ela nunca teria. A gente vê ela influenciada ali por um outro ser parecido com a Hanyu, porém não é. Essa sim é uma personagem de uma outra obra do mesmo criador de Higurashi. Ela vem de Umineko no Nakoroni, e ela tá assim ligada a Hanyu e Arika e uma quarta versão delas, vamos dizer assim, que existe em Umineko. E ela manipula claramente a Satoko, apesar da Satoko ter sim ali as suas decisões tomadas por si mesma. A gente vê um desfecho muito diferente. Voltando pra Hanyu e Arika, esse último encontro delas, a Hanyu fala então pra ela que a Hanyu que existia antes, que a Arika conheceu, já não tá nem mais ali. Ela é só um pedaço mesmo, um leve vestígio da Hanyu, e que a Hanyu anterior não queria nem ter tido essa conversa que ela vai ter, onde a Hanyu fala que existe uma espada antiga dela dentro da estátua da Shirosama no santuário, ou pelo menos um pedaço dessa espada, que seria capaz de matar um repetidor e encerrar essa sequência de repetições. Higurashi-go nomeia a Arika então como uma repetidora, algo que antes não tinha uma classificação. É tido bem claro que a Arika ressuscita, a Arika vai para vários fragmentos devido aos poderes da Hanyu e devido à vontade da Hanyu de ressuscitar ela, por não aceitar a morte dela, já que elas têm uma ligação forte, já que elas são bem unidas. Já em Higurashi-go eles deram uma ignoradinha nisso. Colocaram o fato da Arika voltar para o universo dos fragmentos e entrar em novos, ficar revivendo, como algo automático. Até entendo eles terem feito isso porque tiveram que tomar um novo caminho devido às mudanças que fizeram ali com a Satoko e com essa outra personagem nova. Tanto que esse é o último encontro da Hanyu com a Arika, onde ela dá essas dicas pra ela, então tem a despedida das duas. A Arika já acorda ali de novo em 83, na cama dela, ali conversando com a Satoko, e ela vê que, poxa, eu vou ter que fazer tudo de novo, ou então vou aceitar logo a ideia da Hanyu e vou desistir. O que ela faz? Então ela sai naquele dia com os amigos, meio por insistência da Satoko. Ela finge que tá se escondendo, algo do tipo, ali na brincadeira, mas ela vai diretamente ao santuário pegar
a parte da espada da Hanyu, deixada lá, e fica ali oscilando se ela vai usar ou não, se ela vai terminar com aquilo ou não. Quando ela escuta a voz dos amigos dela, que encontraram ela ali, então ela tem ali uma esperança, então ela decide ali, ainda faz sentido, ela ainda quer viver com os amigos dela, que são importantes pra ela. Então ela faz um desafio com ela mesma, que vai tentar mais 5 vezes, durante mais 5 fragmentos. Então depois daquilo, se nada der certo, ela vai desistir. Depois dali a gente vê uma sequência de coisas que acontecem, que eu vou trazer em outros vídeos. Então, agora só recapitulando aqui, a Arika consegue alcançar ali seu final feliz e Higurashi cai depois de 1 século tentando. Então ela tem ali 5 anos de felicidade da vida que ela escolheu pra ela, e de repente ela é puxada pra 83 de novo, que é onde se passa Higurashi Go. Ela volta pra ali, meio sem saber porquê. Ela inicialmente acha até que é o destino dela, que mesmo se ela achar uma saída ali, ela vai ser puxada pra lá de novo em alguns anos. O que a gente vê que não é, apesar de isso explicar um pouco o título desse Higurashi Go. Higurashi sempre mantém o título original, Higurashi no Nakoroni, e no final ele coloca alguma palavra que resume a temporada. E Go pode ser traduzido como karma, destino, ou algo do tipo, que é o que talvez estaria acontecendo ali com ela, mas a gente vê que tem mais coisas ali pra frente. Ela entra então nessa saga de tentar as últimas 5 vezes pra ver se ela consegue sair dali. Só que dessa vez sem a Hanyu, sem o apoio dela, dito por ela mesma, que era a única força que ela tinha pra aguentar isso tudo. A única que sabe o que se passa, o que tá se passando ali agora é ela. E sim, continua acontecendo as tragédias, os surtos, as coisas, só que de maneiras um pouco diferentes. Nas 2 primeiras temporadas, e ao longo desses 100 anos que a Arika vem repetindo fragmentos, ela começou a perceber alguns padrões nas tragédias, alguns padrões e alguns fragmentos. Alguns fragmentos pareciam-se muito com outros, em que um personagem surtava e fazia certa ação que acarretava certa tragédia. E isso ela viu que era um padrão que continuava a se repetir em outros fragmentos. Então ela começou a chamar esse tipo de coisa de códigos de Hinamizawa, onde ela já sabia quando algo acontecia, ela já sabia como ia terminar e o que ela tem que fazer para impedir que a tragédia aconteça, apesar dela nunca conseguir impedir. Ela sabe que algo, se ela impedir algo, a tragédia não vai acontecer, porém ela nunca consegue impedir isso. Eu tô falando dos surtos, a parte da morte dela, independente da morte dela, os surtos que acontecem com os amigos que acabam morrendo. E esses códigos de Hinamizawa estão totalmente diferentes em Higurashi Go. E é o que ela percebe, que nada tá do jeito que sempre foi durante o 1 século que ela viveu repetindo o fragmento, o que deixa ela muito encavifada. E a gente também que assistiu fica vendo que tá diferente, a Hinamizawa tem alguma coisa estranha. E é justamente por essa reviravolta que eu falei que eles fizeram com essa outra personagem que entrou. Eu espero que vocês estejam gostando dessas análises de Higurashi. Então eu quero trazer tudo bem explicado aqui pra vocês, principalmente pra quem não viu as temporadas anteriores. Comenta se vocês estão gostando das referências que eu tô fazendo às outras temporadas, as explicações que eu tô dando. Que inclusive em julho vai ter uma nova temporada, continuação direta de Higurashi Go, porque terminou bem ali no meio ainda da história, não finalizaram. Vai ser Higurashi Soshi, eu vou trazer vídeo semanalmente comentando todos os episódios que vão sendo lançados. Então você já fica ligado, se inscreve, ativa a notificação. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. E eu vou ficando por aqui. E obrigado pelo seu apoio. Valeu, Jané!